live mais um dia. E hoje um dia muito especial. Aniversário de Teresópolis e também aniversário da Carolzinha. Então, nós estamos aqui hoje um dia de festa, de alegria e de celebração. E mais um dia uma palavra de Deus onde nós vamos celebrar e agradecer ao Senhor e pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento. Nós estamos no livro de Jó. Uma parte da palavra que é muito ensinada, porque é um exemplo de fé, de perseverança, de adoração a Deus mesmo em meio às tribulações, amém? E lembre sempre, você só é aprovado quando é provado. Ninguém é aprovado sem passar por uma prova. Então, bem-vindo à vida, né? Então, vamos lá. Nessa parte de Jó diz assim: a dor pode atingir o físico, mas a fé mantém a alma firme em Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A fé que resiste à dor. Existe uma cena celestial aqui, né? Que o inimigo fala que a fé de Jó só permaneceu porque lembra, primeiro existiu a primeira cena, que era o inimigo questionando a Deus sobre a fé de Jó. É muito fácil ter fé. Por quê? Porque Jó tem tudo, Jó é próspero, Jó tem filhos saudáveis, filhas saudáveis, tem uma vida próspera. Então é muito fácil ter fé assim. Agora eu quero ver se tu tirar. Aí Deus permite que o inimigo toque e ele tira tudo em poucos dias. E aí depois ele fala, né, e vai questionar de novo, outra cena celestial. O inimigo fala que a fé deles foi manter porque sua saúde foi preservada. E Deus permite então mais uma nova prova. Sem tocar, lógico, na vida de Jó, né? E Jó cai cheio de feridas, fica cheio de feridas. E a esposa de Jó fala para ele abandonar o seu Deus e morre, né? Abandona o seu Deus e morre, uma das falas também muito repetida aí na palavra. E Jó continua firme, não abandona Deus, continua louvando e adorando ao Senhor. Então, continua firme com Deus, né? E os amigos dele vão visitar Eliafaz, Bildade e Zofar. E eles são abalados e ficam em silêncio por 7 dias. Então vamos ver essa parte. O Espírito Santo fala conosco, traz o discernimento e a revelação dessa palavra. Te louvamos e te adoramos, bendito, adorado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Amém. Bem, amigo Espírito Santo. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também a ele Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste bem o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca nos ossos, na carne, verá que não blasfemará contra ti a tua face. Aí ele questionou mais uma vez, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó nas úlceras malignas, meu Deus, úlceras malignas, desde a ponta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou o caco para raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: olha, o cara já está se sentindo pior do pior do pior. Aí vem a abençoada de dentro de casa para falar ainda, né? Que não estava o quê? No coração voltado para Deus. Ainda retém sua sinceridade. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Abandona o teu Deus. Outras traduções: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Gente, como a gente tem que guardar a nossa boca. Como a gente tem que guardar a nossa boca da murmuração, da tristeza, do desânimo. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo o mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um de seu lugar. Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Matita. E combinaram de condoer-se dele para consolarem. E levantando-se de longe seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz, e choraram, e rasgaram cada um seu manto sobre as cabeças, e lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam a dor, era muito grande. A gente tinha o que dizer. Tem momentos que silenciar é a melhor coisa, que a gente não precisa falar nada, só precisa estar junto, só precisa estar perto, sabe? E o que a gente tira de aprendizado dessa passagem aqui de Jó?
que, primeiro, algumas provas atingem áreas muito pessoais, são batalhas dolorosas. E às vezes você vai olhar para a vida de pessoas, já aconteceu isso muito comigo na minha caminhada, de olhar para a vida de pessoas, meu Deus, mas essa pessoa é tão honesta, tão correta, por que ela está passando por essa prova? Por que ela está passando por essa situação? E a gente não compreende, mas são as formas que Deus trabalha, que Deus permite algumas coisas para realmente provar a nossa fé. Né? Segundo, a fé é mais valiosa do que todas as circunstâncias. A verdadeira fé não depende do conforto, da prosperidade, depende somente de Deus. Terceiro, nem todos compreenderão essa dor. Precisamos buscar a nossa força em Deus. A presença pode ser mais importante do que palavras. Os amigos de Jó chegaram ali e não falaram nada. E disse, olha, a gente não tem muito o que falar. Porque talvez alguma palavra que eles lancem, e talvez isso que vai acontecer mais na frente, vamos ver, eles vão falar palavras que não abençoam. Então é melhor se calar. O silêncio às vezes é a melhor resposta. Isso a programação neurolinguística ensina. Às vezes a resposta mais poderosa é o silêncio. Deus continua presente e agindo mesmo no silêncio. Amém? Então declare hoje comigo, segura no teu coração e diz, Deus continua comigo. Deus continua comigo, Deus continua comigo. Sabe o que o inimigo mais quer, gente, que eu tô aprendido? Em muitos tempos de dores minhas, eu ficava murmurando, ficava reclamando. Hoje eu me calo, porque eu não me acho digna de reclamar com Deus. Se Ele é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso. Então hoje, ó, se cale. Hoje, ó, guarda a tua língua. Guarda a tua boca, se não é para abençoar, se não é para falar palavras boas, se não é para falar coisas boas, palavras que elevam, cale-se. Amém? Então que a gente aprenda isso hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que nós possamos começar a melhor semana das nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, que a graça dele esteja sobre ti, que a misericórdia do Senhor, as bênçãos do Senhor te alcance nessa manhã. E que a graça dele venha sobre a tua casa, a tua família, a tua vida. Deus te abençoe. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Pega essa chave.